Amados de Abba, Páscoa. Páscoa nos lembra a saída do povo hebreu do Egito, libertação. Egito fala do mundo, Faraó fala de Satanás. E o cordeiro que foi oferecido naquele dia, onde toda a família daquela casa deveria fazer parte, participar da carne daquele cordeiro. E o sangue daquele cordeiro era colocado nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passasse a noite e visse sinal do sangue nos umbrais das portas, ele passaria, ao invés de morte, continuariam vivos os primogênitos daquela casa. O que significa para nós hoje? Foi uma libertação de Satanás. Fomos libertos hoje por Cristo Jesus. Nós não celebramos mais a Páscoa do judeu, onde tinha ervas amargas, significando o tempo de sofrimento, e outros cerimoniais. Nós temos um único cerimonial hoje. Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 13, ele diz: naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Eles sempre contavam e celebravam a Páscoa, que era uma das festas, dos cerimoniais dos israelitas. Nós temos a nossa festa hoje. Hoje não é mais um cordeiro, é sim o Cordeiro de Deus. Como João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por aquele sangue livraria da morte o primogênito, que significa todos os pecadores. Hoje, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados e participamos do corpo de Cristo. É interessante isto, porque em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, é a nossa realidade de hoje. E ele, quando se ofereceu voluntariamente a minha vida, eu dou. Eu tenho poder para dar e também para restituir. Eu entrego. Jesus Cristo se entregou como uma oferta para que fosse quitada diante de Deus Pai as nossas dívidas. Então, queridos, como lá no Velho Testamento era para um pai judeu sempre estar dizendo aos seus filhos: olha aqui, filho, sabe por que nós celebramos a Páscoa? Porque um dia, um libertador, na figura de Moisés, aquele cordeiro, a figura de Cristo, aquele sangue derramado, o sangue de Cristo, nos libertou do império das trevas, do império da escravidão, onde nós vivíamos. Agora, o Senhor Jesus Cristo
É esse que nos libertou do império das trevas. É esse que nos libertou do nosso pecado quando ele nos atraiu no seu corpo na cruz do Calvário, o lugar de encontro do pecador com Deus. E nos ressuscitou, o Pai nos ressuscitou juntamente com Cristo para uma nova vida. Se nós considerarmos Páscoa como ressurreição, mas também Páscoa é uma libertação, mas na pessoa do Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa realidade hoje é contar para as novas gerações aquilo que o Senhor disse. E o Senhor disse em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, este cálice, versículo 25, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você está lembrando que o judeu, em memória daquilo que tinha acontecido com eles, a libertação do Egito, hoje nós celebramos a nossa vitória por aquele que foi vitorioso, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu os principados e potestades demoníacos. O Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro, ele venceu para nos fazer mais do que vencedores. E agora, o que nós fazemos? Ceamos, sentamos na mesa do Senhor, a Santa Ceia, e participamos do pão que fala a respeito do corpo de Cristo. O sangue, o suco de uva, fala a respeito do sangue derramado para purificar-nos dos nossos pecados. A morte, participamos da carne, porque na carne do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus, fomos justificados, fomos perdoados, fomos libertos. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isto é Páscoa. Considere isto. Faça isto em memória, comentando, falando. E ainda ele diz, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos sempre dizer do sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso benefício, em nosso favor, que foi voluntário. E ele fez isto por nós de forma graciosa, de forma misericordiosa, gratuita. Isto é Páscoa. Páscoa. Cristo foi, o Cordeiro Pascal, foi levantado de uma cruz. E lá ele nos atraiu, nos fez morrer para o pecado e nos libertou do pecado. E pelo seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. Por quê? Porque tendo cancelado o escrito de dívida que constava em suas ordenanças, as quais nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando na cruz. Colossenses 2,14. Todos nós fomos justificados. Agora, pela fé, fomos mortos para a vida, condenada a escravo do pecado e dominada pelo diabo. Nós fomos libertos. Agora, Cristo é nossa vida, porque já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesta carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto é nós falarmos sempre em memória dele e em anunciação, anunciando a sua volta. Você tem essa experiência, querido? Então, feliz ressurreição.